Nós vamos falar hoje sobre o ar atmosférico. O nosso planeta, né, ele é um planeta que possui atmosfera, né? Então, uma das camadas do nosso planeta é a atmosfera, que é essa camada de gases que envolve o nosso planeta. Se não tivesse essa camada de gases, teríamos muitas diferenças, né, aqui no nosso planeta. Primeiro, a vida seria bem improvável, ou pelo menos não poderia ser da forma que nós conhecemos, né? Talvez existiria vida apenas que não necessita de oxigênio, por exemplo, vida microscópica nos fundos dos oceanos, né? Mas não teria essa diversidade. Se não tivesse a camada de ar que envolve o nosso planeta, a Terra ela iria aquecer muito durante o dia e iria esfriar muito durante a noite. Então, essa camada de ar também faz esse controle da temperatura. E uma curiosidade, se não tivesse a atmosfera, a gente veria, tanto de dia quanto à noite, a gente veria o céu preto. Porque o que dá a coloração azulada para o céu é a camada de gases que filtra a luz solar e aí reflete apenas o azul, né, que é a cor predominante do céu. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é uma camada de gases que envolve o planeta Terra. Então, aqui está o nosso planeta, essa camada fina de gases aqui que está envolvendo, é como se ele fizesse uma bolha de ar ao redor do nosso planeta, né? Isso é a atmosfera. Né? Aqui tem outra imagem, ó, o nosso planeta. Ao redor do nosso planeta tem uma camada de gases, né? Que é a atmosfera. Quais são as características da atmosfera? A atmosfera é uma mistura de gases, então tem vários gases que compõem a atmosfera. Tem hidrogênio, tem oxigênio, tem gás carbônico, vapor de água, gases nobres. Então, existe uma mistura. Depois a gente vai ver a proporção. A atmosfera é fina, né? É uma fina camada, é uma camada proporcionalmente com o tamanho da Terra, a atmosfera ela acaba sendo uma camada fina. E ela se formou aos poucos, e sua constituição ela variou ao longo do tempo. Lá quando a Terra ainda era primitiva, existia outros gases na atmosfera, não eram esses que a gente tem hoje. Com o passar do tempo, a gente vai alterando a constituição da nossa atmosfera. Quais são os principais gases que compõem a nossa atmosfera, então? A atmosfera terrestre, hoje em dia, né, ela já teve outros gases diferentes, mas hoje em dia ela é composta principalmente por gás nitrogênio, que é o N2, gás oxigênio, que é o O2, gás carbônico, CO2, e o vapor de água, que é H2O, que é água. E existem gases nobres, né, ainda, argônio, por exemplo, e outros gases como hidrogênio e hélio, que vão estar lá nas camadas mais externas da atmosfera, quase chegando no espaço. Então, qual que é a composição, a proporção que a gente tem? A maior, lembra disso, né? Eu vou colocar lá na atividade. Qual é o gás que existe em maior quantidade na nossa atmosfera? É o gás nitrogênio. Então, nitrogênio compõe 78% da nossa atmosfera. A maior parte da atmosfera é composta de nitrogênio, N2. O segundo gás que tem maior quantidade na atmosfera é o gás oxigênio, é o O2. Ele tem 21%, mais ou menos. Os outros gases, né, gás carbônico, 1%, e outros gases, que podem ser aqueles que eu falei, os gases nobres, hidrogênio, hélio e tal, são outros gases que compõem aqui a atmosfera que tem menos que 1% da atmosfera. Então, vamos falar dos principais. Né? O primeiro, que tem maior quantidade, nitrogênio. Está vendo o desenho aqui? Tem um homem aqui, né, mostrando os músculos. Por que ele está fazendo isso? Para representar o nitrogênio. Porque o nitrogênio é um elemento químico que compõe as proteínas, que fazem a constituição física do nosso corpo. Então, as proteínas, elas são compostas por muito nitrogênio. Né? Mas nós não conseguimos retirar o nitrogênio do ar.
A gente não consegue retirar respirando e absorvendo nitrogênio. Por mais que ele esteja em grande quantidade, o nitrogênio não é absorvido na respiração. Então, como que a gente pega esse nitrogênio, então? Existe um ciclo que a gente fala ciclo do nitrogênio. Alguns seres vivos, algumas bactérias, elas vivem no solo e elas conseguem absorver nitrogênio do ar. Transforma esse nitrogênio do ar em compostos nitrogenados que vão fazer parte da constituição das plantas. E aí, quando a gente come uma planta, a gente acaba, por tabela, adquirindo esse nitrogênio que estava no ar. Quando a gente come carne, né, a vaca, ela comeu só vegetal, ela comeu um monte de planta que tinha um tanto de nitrogênio. Então, sua carne, né, seus músculos são constituídos de muitas proteínas. E aí a gente absorve essas proteínas da carne, que antes estavam no ar, foi absorvido pelas bactérias, passado pelas plantas, depois pelos animais. Então, esse nitrogênio a gente não consegue respirando, a gente consegue se alimentando. E o gás nitrogênio, o N2, ele é o que tem maior abundância, quer dizer que ele tem em maior quantidade na atmosfera. O segundo gás que a gente tem em maior quantidade na atmosfera é o gás oxigênio, né? É o famoso oxigênio que a gente respira, né? Então, quando respiramos, nós absorvemos o ar que está aqui na atmosfera. E aí, o nosso corpo é capaz de retirar o oxigênio que estava nesse ar e passar para dentro do nosso corpo. Então, quando a gente respira, o oxigênio vai para os pulmões, o pulmão absorve o oxigênio, transfere o oxigênio para o sangue, que vai distribuir para as nossas células e para a gente poder ter energia. Por isso que a gente não consegue sobreviver se a gente não respirar, né? Sem respirar, a gente não tem oxigênio, a gente não vai ter um componente muito importante para gerar energia no nosso corpo. E, além disso, além desse gás ser importante na respiração, o oxigênio ele também é indispensável para ter fogo. Então, só existe fogo se tiver oxigênio. Lembra daquele experimento da vela? A gente coloca a vela, acende a vela, coloca o copo sobre a vela. O que vai acontecer com o fogo que estava lá na vela? Vai apagar, né? Vai apagar. Então, aquele fogo, né, da vela que apagou, o que isso indica? Indica que, enquanto existia oxigênio naquele ar preso dentro do copo, foi possível ter fogo. A partir do momento que aquele fogo consumiu todo o oxigênio que estava dentro daquele copo, não tem mais fogo. Então, para ter fogo, precisa de oxigênio. O oxigênio é importante para a respiração e é importante para ter a presença de fogo. E o outro gás que tem também em uma quantidade considerável na atmosfera é o gás carbônico. Gás carbônico, eu coloquei esses dois desenhos aqui, o que é que representa? Essa folhinha aqui com gás carbônico representa que as plantas absorvem gás carbônico do ar. A nossa atmosfera não pode ter muito gás carbônico. Se tiver muito, ela aquece muito, né? Então, gera um efeito estufa, que vai aumentar, né, efeito estufa natural, gerando o que a gente chama de aquecimento global, né? Então, as plantas, elas são muito importantes, elas absorvem gás carbônico do ar para poder fazer a fotossíntese delas, né? E como que o gás carbônico volta para o ar? Através da nossa respiração, através da respiração das plantas, da respiração dos animais. E até aí estava tudo ok, o ciclo estava se mantendo. Só que aí nós, né, seres humanos, a gente está alterando essa quantidade de gás carbônico, porque o gás carbônico também pode ir para a atmosfera através da poluição, né, dessas fumaças que saem das chaminés de fábricas, da fumaça que sai do escapamento de carros, de aviões, de todos os automóveis, né, que têm combustão, né, de gasolina. Então, o gás carbônico, ele é também conhecido como dióxido de carbono, que é dióxido, por que dióxido? 2 oxigênios e 1 carbono.
né? E ele é produzido durante a respiração dos animais. Em excesso, o gás carbônico ele causa, né, o efeito estufa, né, o efeito estufa não natural, né, e o aquecimento global. No entanto, esse gás é muito importante para as plantas. Então, as plantas precisam de gás carbônico para poder fazer a fotossíntese delas. Então, todo o sistema seria muito equilibrado se não existisse a poluição gerada pelos seres humanos. É a nossa poluição que está desequilibrando o ciclo do gás carbônico.